Bom dia, pessoal. Meu nome é Carolina e eu vou trabalhar com vocês um pouquinho hoje a psicologia organizacional, mas com o intuito aí de resgatar o nosso conteúdo todo da disciplina para dar o último passo aí rumo à nossa prova, tá? Então, eu trouxe alguns slides para a gente poder organizar a nossa conversa. Eu queria só confirmar quem está aí. Então, temos o Alisson, a Mauri, a Daniele, a Derenice, Gilberto, a Hortência, a Joicélio e o Tobias. Então, sejam todos bem-vindos. E vamos conversar. Pessoal, meu tempo ficou menor, tá? Agora, mas tenho certeza que vai dar tempo da gente, pelo menos, conseguir cobrir todo o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou professora aqui da UEPG, trabalho no curso de administração, com a disciplina de comportamento humano nas organizações, tá? Que essa, então, é a minha área de atuação. Qual que é o foco da psicologia organizacional? O que a gente estuda? Nós estamos buscando, principalmente, criar condições, entender melhor o ser humano, para criar condições para o seu desenvolvimento, né, principalmente, em especial, dentro das organizações. Tudo, gente, que acontece dentro da empresa passa pelas pessoas, não tem jeito, né? Então, a gente precisa entender como que elas se comportam. E aí, independentemente da área em que a gente vai trabalhar. Então, se você vai trabalhar no setor financeiro, ou com produção, ou com recursos humanos mesmo, ou numa área comercial, enfim, o que quer que você trabalhe sempre vai envolver as pessoas. Então, é importante conhecer. O ambiente de trabalho é o principal foco da psicologia organizacional. E o trabalho mesmo, né, a atividade laboral, cumpre muitas funções na vida das pessoas. O trabalho não é só o que as pessoas primeiramente dizem, é uma forma de ganhar dinheiro, né, de sobrevivência. Não é só isso. Na verdade, essa é uma função importante, mas é a primeira de todas, digamos até a mais simples. Tem um texto que eu disponibilizei para vocês que chama Os Sentidos do Trabalho. Gente, quem não leu tem que ler. Esse texto é muito importante. Toda vez que vocês forem ouvir alguma coisa sobre trabalho, ambiente de trabalho, características do trabalho, sempre tem relação com esse texto. Sempre alguém vai mencionar o que o autor falou, o que foi desenvolvido, os resultados daquele trabalho. Então, o artigo está muito bom, ele é compacto e ele é bem esclarecedor. Então, quem não leu, tem que ler. Tá? É fundamental. Esse texto é muito importante. Eu não vou falar aqui, gente, até pelo pouco tempo que a gente tem, da origem da psicologia organizacional, a visão histórica, o desenvolvimento histórico, tá? Isso aqui eu vou pular. A psicologia organizacional, aqui nos campos de atuação da psicologia organizacional, a gente também tem a organização, né? O comportamento das pessoas depende, entre outras coisas, dos padrões culturais do meio onde vivem. O que a gente costuma dizer é que as pessoas, elas influenciam e são influenciadas pelo ambiente. Então, a organização, ela está inserida em um contexto, ela sofre influências desse contexto. Então, do mesmo jeito que uma organização traz as suas características originais da sua sede, ela recebe influências também do lugar onde ela está instalada. Então, os padrões culturais das pessoas que trabalham naquela empresa, né, do meio onde elas vivem, isso também influencia muito dentro da organização. Um outro campo de atuação da psicologia organizacional
é a gestão de pessoas. Então, todo o trabalho relacionado à elaboração de estratégias, políticas, práticas adotadas pela organização para lidar com as pessoas, então todas as ações organizacionais voltadas para as pessoas também tem a ver, né, tem relação com a psicologia organizacional, passam pela psicologia organizacional. Né? A gente trabalha com programas de qualidade de vida, por exemplo, serviços de orientação psicológica, motivação, trabalho em grupo, né, tudo isso. Aqui nessa unidade 2, aqui começa a parte mais aplicada, né, da psicologia organizacional, e é o que realmente vocês têm que cuidar. A primeira unidade vocês têm que conhecer, porque é a base de tudo. É a base até para essa segunda unidade aqui. Então, tem que conhecer, leiam com atenção, entendam bem como que aquilo funciona. Nessa segunda unidade, o autor apresenta para a gente aspectos muito pontuais, né, sobre a atuação da psicologia organizacional dentro das empresas. Um conceito fundamental é esse de motivação, em que a motivação é responsável pela intensidade, ou seja, né, pela força, pela direção, então o rumo que vai tomar essa força, e a persistência dos esforços de uma determinada pessoa. Né? Então, quanto mais motivada está essa pessoa, maior é a intensidade, melhor é o direcionamento e mais persistência ela vai ter, né, na hora de agir. Uma coisa muito importante é a gente sempre lembrar que a motivação é intrínseca. O que significa isso? Que ela vem de dentro para fora. Ou seja, pessoal, ninguém motiva ninguém. Nós damos condições para as pessoas se motivarem. A motivação, ela é uma chama que tem dentro de cada um. Né? Nós, como administradores, podemos ajudar as pessoas a acender essa chama, a gente pode estimular, a gente pode criar condições melhores, mas o que, na verdade, depende é das pessoas. Cada um vai determinar o seu grau de motivação. A gente consegue ver por aí, em muitos lugares, pessoas que não têm estrutura nenhuma de trabalho, que ganham mal, que o chefe não é favorável a ela. No entanto, essa pessoa, ela é determinada, ela quer fazer as coisas, ela é empenhada, né, ela tem vontade, mas as condições não são favoráveis. E outros casos em que as pessoas têm tudo, têm toda a estrutura, têm recursos, têm apoio, mas a pessoa não tem vontade de fazer, né, não está motivada. Então, a gente só vê assim, o máximo que a gente consegue fazer é dar condições. Se a pessoa não quiser aproveitar essas condições, né, não vai adiantar para nada. Tá? Então, claro, é o nosso papel, né, garantir que as condições sejam as mais favoráveis possíveis para as pessoas poderem fazer o seu trabalho. Mas se a gente não conscientizar essas pessoas de que a vontade, a realização, a motivação depende delas, a gente não vai conseguir nada. Então, motivação é sempre intrínseca. Precisa conhecer a pirâmide de Maslow, né? Essa aí vocês já estão bem acostumadas com ela, a visão de que uma necessidade surge depois de que uma necessidade inferior é satisfeita. Então, claro, como é que uma pessoa vai pensar em autorrealização, que é o topo da pirâmide, né, a necessidade hierarquicamente mais elevada, se ela tem necessidades básicas, como de se alimentar, por exemplo, ou de ter abrigo, né, ou até numa segunda instância, segurança. Então, gente, a gente vê assim, que a pirâmide de Maslow é muito, muito clara e é muito interessante, né, da gente sempre lembrar, né, essa questão aí de que a gente tem que garantir as necessidades básicas primeiro. Uma outra abordagem da motivação é a do Herzberg. Né? Ele coloca 2 fatores ali como importantes na motivação. Ele diz que existem os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. Então, para ele, os fatores higiênicos são como, por exemplo, quando a gente toma banho, é para não ter doença, para não ficar sujo.
né? No caso, em termos de motivação, os fatores higiênicos eles não vão motivar as pessoas. Eles apenas vão garantir que as pessoas não fiquem insatisfeitas. Ele faz um trabalho de limpeza, de higienização. Então, por exemplo, ambiente físico de trabalho. Ambiente físico de trabalho é fator higiênico. A gente não vai trabalhar mais feliz porque a cadeira é confortável, porque tem um ambiente ergonômico para trabalhar. Ninguém acorda na segunda-feira, ai, que delícia, que maravilha, eu vou trabalhar porque minha cadeira é ótima. Ninguém faz isso. No entanto, quando o ambiente, a estrutura é ruim, prejudica o trabalho da pessoa. A pessoa pensa, nossa, meu Deus, eu vou sofrer o dia inteiro. É aquele ambiente sufocante, é aquele calor, ou é aquele frio, ou a iluminação é péssima, eu estou ficando com a minha vista prejudicada. Então, esses são fatores higiênicos. Eles ajudam a pessoa a não ficar insatisfeita. Um fator motivacional mesmo, né, que o Herzberg aponta, por exemplo, a possibilidade de crescimento. É um dos principais, um dos mais conhecidos. Assim, a gente já sabe que as pessoas sabem que podem crescer na empresa, quando elas têm, por exemplo, reconhecimento, quando elas sabem que se elas se empenharem, elas vão ser promovidas ou vão ser reconhecidas e vão crescer na empresa. Isso é muito importante. Então, são diferenças aí, esses dois fatores. Importante lembrar o conceito, que quanto que é o fator higiênico, ele não gera motivação. Ele apenas garante que a pessoa não fique insatisfeita. E o outro, que é o fator motivacional, esse sim, né, faz a pessoa, aquela ideia de, eu acordo feliz para ir trabalhar, eu quero ir trabalhar porque eu sei que lá eu vou realizar muita coisa, eu tenho muitas possibilidades e tal. E a teoria das características das funções de Heckman e Oldham, ele aparece aqui no livro didático que vocês têm, e também aparece no texto que eu disponibilizei no ambiente virtual, que é aquela situação assim, em que o Heckman e Oldham, eles falam assim, que as pessoas, para a pessoa ser motivada, precisa que as características do trabalho tenham relação com as características da própria pessoa. Então, ela não vai se motivar, não vai querer se empenhar numa coisa que não tem relação com ela, que não tem nada a ver com a personalidade dela, com a qual ela não se sinta bem. Então, a empresa precisa cuidar para fazer esse ajuste entre as características do trabalho e as características do trabalhador. Um outro conceito muito importante, pessoal, é o da percepção, que é a forma como as pessoas enxergam a realidade. O que diz ali, o processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais a fim de dar sentido ao ambiente. Então, o que é percepção? Uma outra forma de dizer é como as pessoas enxergam a realidade. Cada pessoa enxerga a realidade à sua maneira. Eu costumo dizer que a gente tem um filtro, como se tivesse um filtro, e a gente enxergasse a realidade através desse filtro. Esse filtro é pessoal, né? Ele é construído com base em nossas crenças, nossos valores, nossas experiências de vida, a nossa religião, a sociedade onde a gente foi criada, enfim, a nossa família. Então, justamente por isso, é muito individual. Então, esse filtro que influencia a forma como a gente enxerga a realidade é particular. Né? Então, nós enxergamos a realidade à nossa maneira. E aqui na definição que eu passei para vocês, os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais, que são aquelas impressões coletadas por meio dos 5 sentidos, né? A visão, a audição e tal, a fim de dar sentido ao ambiente, a fim de que a gente consiga interpretar o que aparece à nossa frente, as situações que a gente vivencia. O que influencia a percepção? As características do alvo, então a característica do que está sendo observado,
as características do observador e as características do ambiente. E quando a gente, coloquei aqui para vocês, quando a gente procura interpretar o comportamento das pessoas, a gente está querendo ver uma causa, se tem uma causa interna ou causa externa. Essa é a grande análise que a gente faz em relação ao comportamento das pessoas. Né? Se a causa interna significa que eu tive aquele comportamento por vontade própria, né? Fui eu que decidi agir assim. E quando é uma causa externa, é que aconteceu alguma coisa no ambiente que me fez agir dessa forma. Então, por exemplo, um aluno chega atrasado na aula porque o ônibus quebrou. Foi uma causa externa. Agora, ele chegou atrasado na aula porque ele ficou no Facebook e não viu o tempo passar. Uma causa interna, né? Foi da vontade dele. Se ele tivesse prestado atenção, ele não teria se atrasado. Os conceitos de percepção, gente, também são muito importantes, viu? A aprendizagem. Ó, percepção cai na prova, viu? Estudem. É muito importante. E sabe, e assim, é uma coisa que a gente precisa saber, na verdade. Né? Se a gente vai trabalhar com pessoas, se a gente vai conviver, né, numa organização, a gente precisa entender como que as pessoas se comportam. Então, dei uma lida com bastante atenção, né, em percepção. Tem algumas perguntinhas aí da prova que caem em percepção. A aprendizagem também. E aqui, na nossa disciplina, a gente não trabalha a aprendizagem no sentido que a pedagogia trabalha, né? Como que as crianças aprendem e tal. A nossa visão é como nós aprendemos comportamentos. Então, aqui, olha, nós temos comportamentos inatos, que são aqueles que a gente já nasce com eles, e comportamentos adquiridos, que são aqueles que a gente aprende em sociedade, na família. Tem a teoria do Pavlov, né? Esse nome vocês têm que lembrar, né? É um fisiologista russo, né? Que ele fez aquela pesquisa que estudou, a ideia dele era estudar a questão fisiológica do cachorro, de salivação, e no fim ele identificou um comportamento diferente. Ele viu que o cachorro estava salivando quando ele via a pessoa que trazia a comida para ele, mesmo que a pessoa não tivesse nada de comida ali na mão. E aí o Pavlov, como bom cientista, ele falou assim, ué, mas está acontecendo alguma coisa estranha. O meu assistente não trouxe a carne para o cachorro agora, por que ele está salivando? E aí ele começou a estudar. Esse estudo é um clássico, né, a teoria do condicionamento clássico, é muito importante conhecer, então deem uma lida lá no Pavlov também. Né? Outros estudos também que mostram que a gente consegue, a ideia assim, olha, da punição, essa é uma coisa bem bacana. Com a punição, a ideia é que a gente extingua um comportamento. Né? A gente quer eliminar um comportamento, então a gente vai punir. Só que a gente sabe, tudo bem, ela é efetiva em alguns momentos e tal, mas a recompensa, ela faz com que um comportamento positivo se repita. Então, a punição tem a ideia de extinguir um comportamento ruim. Né? Então, a pessoa fez uma coisa errada, foi punida, a ideia é que ela não faça mais. Só que a recompensa, ela tem a ideia de você manter um comportamento bom, que é o que a gente chama de reforço. Na hora que você reforça, ou seja, dá uma recompensa para um comportamento bom, a pessoa tem a tendência de repetir aquele comportamento. Então, gente, quanto mais a gente investir em recompensa, e recompensa não precisa só dar um presente, paga em dinheiro, dar um prêmio, não é isso não. O simples reconhecimento, você dizer, olha, tal pessoa fez um ótimo trabalho, parabéns, esse tapinha no ombro, assim, essa coisa de reconhecer que a pessoa fez uma coisa boa, um trabalho bom, teve um comportamento positivo,
Isso aí faz com que a pessoa queira fazer melhor cada vez. Né? Tem uma tendência da pessoa querer repetir esse comportamento positivo. Ela já viu que dá certo. Ela já viu que fazendo aquilo, ela vai colher bons frutos. Então, a tendência é que ela repita. E tem muitos estudos que mostram que a recompensa, o poder da recompensa é muito maior que o da punição. Então, você reforçar um comportamento bom é muito mais efetivo do que você punir um comportamento ruim. Eu não estou dizendo que você não deva punir, né? Muitas vezes precisa sim, é necessário, mas às vezes a gente vê nas empresas que as pessoas só ficam preocupadas em punir o que está errado, em chamar atenção e dar bronca, mas esquecem de elogiar, de reconhecer, né, que são as recompensas que vão realmente fazer com que as pessoas tenham comportamentos bons. E aí, a ideia é que você desenvolva tanto esses comportamentos bons que não sobre espaço para a pessoa ter um comportamento ruim, não vale mais a pena. Comportamento bom é tão melhor. Né? Essa aqui é a ideia. E na unidade 3, a autora já apresenta para a gente a questão do grupo. A gente sabe que a gente não trabalha sozinho, né? Na maioria das vezes a gente está em relação com outras pessoas, então nós precisamos entender como as pessoas trabalham em grupo. Grupo é diferente de equipe, né? Esses são conceitos importantes. Sempre lembrando que nas equipes as pessoas têm um objetivo comum, né? Elas querem que o resultado da equipe seja alcançado, e aí, por consequência, os seus resultados individuais também serão, não ao contrário. O autor fala para a gente ali da liderança, né, quais as características do líder, a gente fez atividades sobre isso, né, da importância da liderança, qual o impacto que uma boa liderança gera, né, no grupo, como as pessoas se sentem quando os líderes cativam, quando os líderes dão bons exemplos, né, como isso é importante. E vai ser o papel de vocês, né, serem bons líderes, envolverem os seus subordinados, participarem. Então, quais as características importantes da liderança, né, como que o líder deve se relacionar sempre, gente, lembrando da questão da comunicação. O líder tem que estar próximo, não dá mais para o líder ficar fechado na sua fala e nunca conversar com os seus liderados, então tem que haver essa proximidade. Ser chefe não significa ser líder, né? Muitas vezes a gente tem muitos chefes que não exercem liderança nenhuma, né? Só conseguem as coisas por meio da autoridade, né? E a gente precisa começar a desenvolver uma outra visão. Os líderes são muito admirados por sua honestidade, pela competência, por olhar para o futuro. O líder não precisa nascer líder, né? A gente pode aprender a ser líder, né? E isso é uma coisa muito importante. Né? Não tem algumas pessoas que já nascem com espírito de liderança muito forte, mas o fato da gente poder aprender e conseguir evoluir essa habilidade aí ao longo da vida, isso é muito importante. Então, qualquer pessoa querendo pode ser líder. Outra coisa importante aí para a gente lembrar é a importância da socialização, que nas empresas, um momento muito importante é o da socialização no início, ali na entrada do novo funcionário, que a gente chama de processo de integração. É aquele primeiro momento em que um funcionário é recebido na empresa, em que ele é apresentado para todos os setores, em que ele conhece a filosofia, a visão, a missão, os valores da empresa, né, em que ele conhece todos os setores, quem que é o presidente, quem que são os diretores, quem que é o meu chefe, quem são os outros chefes das outras áreas. Enfim, esse momento ali da integração em que o novo funcionário vai se familiarizar, vai conhecer a estrutura da empresa, e principalmente essa estrutura
social da empresa, isso é muito importante, a gente tem que cuidar. E um outro conceito fundamental é dos grupos. Será que as decisões em grupos são melhores? Tem muita gente que não gosta de trabalhar em grupo, né? Tem muita gente que diz, eu prefiro trabalhar sozinho, eu trabalho melhor sozinho. No entanto, o que a gente já sabe por meio de pesquisas é que as decisões que são tomadas em grupo, elas têm uma chance muito grande de serem melhores. Desde que esse grupo seja bem administrado, desde que esse grupo tenha pessoas ali com habilidades complementares, pessoas comprometidas. Então, tem essa diferença entre grupo e equipe, também é uma coisa que a gente precisa olhar. Tá? Pessoal, olha só, nesses últimos minutinhos aqui que eu tenho. A gente tem uma prova, né, com 10 questões, em que eu procurei trabalhar assim, os aspectos mais aplicados do comportamento organizacional. Então, vejam assim, olha, esses temas que eu coloquei nos slides, eles vão cair na prova. Então, são temas que você vai ter que olhar, assim, tá, liderança. O que é liderança mesmo? Como que funciona? Quais os tipos? Quais as características do líder? Tá? A questão da percepção. E a aprendizagem, como é que funciona? Né? A aprendizagem é só essa situação de sala de aula, do professor e do aluno? Claro que não. Né? A aprendizagem é você aprender alguma coisa, você mudar um comportamento. Não é só essa questão de sala de aula. Então, quando a gente muda o comportamento, e não precisa ser para outro melhor. Né? A aprendizagem é quando você, por alguma situação, você aprendeu um comportamento novo, e aí você muda o seu. E esse comportamento aprendido pode ser melhor ou pior do que o comportamento anterior. Mas houve aprendizagem. Não foi uma aprendizagem boa, de repente, mas foi uma aprendizagem. Então, leiam com bastante atenção o texto. Na questão da aprendizagem ali, eu acho que eu considero muito importante a gente conhecer alguns estudiosos, né, de aprendizagem comportamental. Por exemplo, o Vygotsky, o Peter Senge, que a autora trata no livro. Então, olhem lá, né, no texto o que essas pessoas falam. E não precisa decorar, viu, gente? A ideia é entenda a filosofia de cada um. Né? Mas é muito importante que vocês leiam. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta específica aí, se eu puder ajudar, né? Vamos aproveitar esses últimos minutinhos. Sim, Alisson, a prova vai ser inteira objetiva, né? São 10 questões, cada questão tem 4 alternativas, tá? Essa é a estrutura. E só vai ter uma resposta correta, tá bom? De nada. O que mais, gente? Olha, eu vou disponibilizar esses slides aqui para vocês, que é um direcionamento do que vocês têm que... Mas, na verdade, é tudo, né? Porque a prova com 10 questões, eu procurei abranger ali todos os aspectos, né, da prova, da matéria. Só que eu tenho certeza que se vocês lerem o material com bastante atenção, com calma, não vai querer ler o material durante o jogo, né? Então, pega num outro momento ali, que vocês estão bem descansados, estão com a cabeça concentrada e leiam com atenção. Né? E aí eu tenho certeza que vai dar, que vai dar certo. Não tem como a pessoa conseguir ir bem numa prova que não estudou, né, pessoal? Então, a leitura é fundamental. Por favor, estudem bastante, vai fazer toda a diferença. Que mais, hein? Só isso? Você era objetiva?
Ah, eu não sei se eu posso adiantar, mas vai ser um seminário bem bacana. A gente vai falar de trabalho em equipe, tá? Mas é um seminário bem bacana, participem. Tá? Na verdade, gente, seminário, é, a gente vai fazer uma dinâmica e ela, claro, trabalho em equipe é um tema muito importante, mas ela vai abordar outros aspectos de administração, aí de comportamento organizacional, de psicologia organizacional, que daí vocês vão ver na prática como que as coisas acontecem. Tá? Sem contar que é uma possibilidade aí de você vivenciar uma atividade que você depois vai poder aplicar com seus funcionários, com a sua equipe de trabalho. Então, participem, que faz a diferença. Não adianta só ouvir falar ou ler, vivenciar uma dinâmica faz a diferença. O caso da ponte. Sim. No caso da ponte, gente, o culpado da morte da Maria é o bandido. Só que o que acontece? É, tem grupos que discutem assim, se eles vão discutir o culpado pela separação ou pela situação ali, a traição e tal, tem gente que fica para discutindo isso, fica discutindo a questão da traição da Maria em relação ao marido João, e tem outros grupos que discutem o assassinato da Maria. Não existe não tem a regra para o que tem que ser discutido, né? Cada grupo toma o seu caminho. Mas se a gente for discutir, por exemplo, quem é o culpado do assassinato, né, da morte da Maria, obviamente é o bandido, não tem o que discutir. Né? Os outros, cada um teve o seu papel, mas a culpa mesmo pela morte da Maria foi do bandido. Mas aí, pessoal, o legal é a discussão mesmo, que daí uma vez até um aluno falou assim para mim, professora, mas como é que pode? O bandido estava fazendo o trabalho dele. Só que não existe isso, né, gente? Desde quando? Ser bandido é um trabalho, não é verdade? Então, uma coisa que eu sempre gosto de resgatar no caso da ponte é que, no caso ali do casal, a responsabilidade é dos dois. Então, se vocês acham que o João é culpado ou a Maria é culpada, de qualquer forma, os dois têm que estar juntos ali. Porque eles são um casal e a comunicação sempre ela é responsabilidade tanto do emissor quanto do receptor. Então, o emissor tem responsabilidade em falar de um jeito que o receptor pode entender, e o receptor, por sua vez, se não entende, tem que perguntar. Senão o emissor vai achar que está entendendo. Então, digamos, o João não contava para a Maria, de repente não explicou muito bem o trabalho que ele estava fazendo, e a Maria, por sua vez, também não foi perguntar para ele. Tá? Então, os dois têm responsabilidade juntos. Tá? Então, se fosse eu respondendo, eu diria que o bandido é o maior culpado. Mas aí o casal tem uma responsabilidade grande também nisso tudo. Juntos, sempre. Ok, Alisson? Uhum.
Gente, eu que agradeço a presença de vocês, né, num dia, num sábado à tarde, no meio da Copa do Mundo. Então, eu quero dizer que desejo tudo de bom, né? Espero que vocês tenham bastante sucesso, não só na minha prova, mas também no curso como um todo, tá? E se eu puder ajudar em mais alguma coisa, meu e-mail está à disposição. Eu posso está disponibilizado, me parece, no AVA, mas de qualquer forma a gente pode conversar por ali. Então, se tiver mais alguma dúvida que eu possa esclarecer, por favor, entre em contato. Eu tenho que encerrar agora, né? O nosso horário já tá encerrando. Agradeço novamente pela presença, estou à disposição lá no ambiente virtual. Obrigada, gente. Bom fim de semana para vocês e até qualquer hora.